tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tá? Meu nome é Dielson, sou auditor fiscal aqui na Cefim Rondônia. Mais para o finalzinho do vídeo, vou deixar ali listada minhas aprovações para vocês me conhecerem um pouco melhor. Mas aqui eu vou direto ao ponto com vocês, né? Eu quero falar um pouco com vocês sobre estudo para concursos, tá? A gente começa desse princípio para a gente entender onde a gente está chegando, o que a gente vai fazer e onde a gente vai chegar. Então, assim, ó, aqui eu vou pegar duas ou três turmas do estudo acompanhado, se eu não me engano é da Jéssica, do Renê e talvez mais um, e vou ficar com vocês durante esse pós-edital inteiro, dando meu planejamento de estudos. Aí o que acontece? Eu vou dar a minha metodologia, né? Eu vou explicar para vocês como é que eu trabalho, isso e aquilo, mas antes eu gosto de fazer essa introdução. Por quê? Porque geralmente as turmas de estudo acompanhado, elas são bastante mescladas, né? Tem gente de origens diversas, vamos dizer assim, gente que está começando, gente que já está avançado, mas independente de onde você está vindo, eu gosto de dar esse panorama geral dos concursos. O que acontece? O estudo para concursos, né, para a gente ter um resultado satisfatório, né, conseguir a nossa aprovação, ele é feito de várias fases. Né? Não necessariamente a gente precisa de estar com todas em alta performance para poder chegar bem no dia do concurso. Por exemplo, às vezes tem pessoas que não têm tanta bagagem assim, mas nos últimos meses vem estudando muito forte, né, faz um pós-edital muito bem feito, estabelece uma estratégia de prova muito otimizada, faz a prova e é aprovado. Tem pessoas com muitos anos, com uma carga já de concurso muito grande, né, tem até anos estudando, acaba não fazendo um pós-edital tão legal, acaba não se planejando tanto, traçando uma boa estratégia de prova e não consegue aprovar. Então, não necessariamente cada fase dessa é determinante, mas no contexto geral, né, nessa parte sistêmica dos concursos, né, que envolve a bagagem que você já tem, aquilo que você vem estudando, um pré-edital, né, às vezes bem trabalhado, porque, por exemplo, agora a gente não tem um edital ainda, mas a gente já consegue direcionar o estudo, né, já consegue dar um foco já FGV, consegue trabalhar bem. Aí vem o pós-edital, faz um planejamento bem otimizado, né, em cima das matérias com mais impacto, estudando por relevância, estudando de forma otimizada, traça um bom planejamento de prova e faz uma execução excelente, com grande chance de aprovação. Então, isso é a interpretação sistêmica do estudo para concursos. Então, em que fase que a gente está agora, Gelson? Bom, a gente está numa fase pré-edital, né? Não importa muito a sua origem, porque né, o que você fez até aqui não tem muito mais o que ser feito, não tem como mudar o passado, mas a partir de hoje a gente já pode começar a fazer um trabalho focado na banca organizadora do concurso, né, otimizando né, vamos dizer assim, os assuntos de cada disciplina que tem mais impacto, já premeditando uma possível cobrança no pós-edital e adiantando alguns conteúdos do pós-edital. Mas uma vez que sai o nosso edital, a gente tem que reorganizar tudo, né, de acordo com a distribuição de pontos, relevância de assuntos. Às vezes um assunto X não cai, o outro cai. Então a gente faz essa adaptação. E aí, basicamente, essa é a fase né, da metodologia que eu vou aplicar com vocês. E depois também, no finalzinho ali, claro que isso aí eu converso depois com vocês, nas últimas 2 semanas eu faço um encontro individual né, com cada um para poder traçar a estratégia individual de prova. Né? Eu gosto de usar muito aquela metáfora do Usain Bolt, né? Quem nunca viu uma prova dele? Ele começa a largar, ele até larga um pouco atrás, né? Aí vai ali na correria e tal, 70%, 80%, com 80% da prova, está todo mundo bem próximo, né? E aí, faltando 20% para concluir, o que, que acontece? Todo mundo começa a perder o gás. E o Usain Bolt não é que ele acelera, ele só não perde o ritmo dele. Entendeu? Então isso é muito aplicável para os concursos, porque o que eu vejo muito acontecer? Quando você tem uma boa estratégia de prova, né, toda a prova ela vai ter uma chamada pirâmide de cobrança. Ou seja, né, no formato de pirâmide a gente vai ter a base. Eu vou tentar fazer algumas figuras aparecerem aqui na tela, quando for fazer a edição do vídeo, para poder explicar isso um pouco melhor. Então, na base da pirâmide, a gente vai ter questões rápidas e fáceis, né? No meio vão ter questões médias, médias trabalhosas, difíceis, muito difíceis e impossíveis, ou que não eram para ser feitas. Então essa pirâmide ela representa o quê? Volume de questões. Né? Na prova, relativamente falando, nós vamos ter questões mais fáceis e rápidas do que questões impossíveis ou que não é para fazer. Isso relativo, porque uma prova de alto nível, até a questão fácil não é tão fácil assim. Por isso que eu falei relativamente. Então a pessoa que souber na prova agir com uma certa
visão de raio-x, identificar essas questões, né, com resolução ali de 2 minutos e meio, até no máximo 3, né, que é um tempo médio de prova, que geralmente fazendo média de prova são 3 minutos, a gente consegue, como se fosse estocar tempo, né? A gente começa a guardar um tempinho para quando tiver naquela fase final, que está todo mundo pareado, né, vai chegar um determinado momento da prova, que vai estar todo mundo mais ou menos na mesma pontuação, né, 70%, 80%, que é uma pontuação de aprovação. E o que vai definir, né, o que vai diferenciar essas pessoas? Quem conseguiu otimizar esse tempo ao ponto de poder brigar mais pelas questões no final da prova. Então, por isso que eu gosto de usar muito essa metáfora da corrida do Usain Bolt. Então, quem tiver o maior tempo de manobra no final da prova vai ter mais espaço de tempo para poder brigar mais por uma questão e tal, e poder ficar mais em cima ali, e voltar a revisar e tá, de repente, mais tempo para discursiva, e por aí vai. Então, uma boa estratégia de prova estabelecida pode fazer a diferença. É como se fosse um fator multiplicativo. Pode aumentar a tua pontuação, como pode reduzir. Então, a gente nunca pode negligenciar, né, essas fases da preparação, porque todas elas contribuem para uma pontuação. Por exemplo, quem tem uma bagagem já de concursos anteriores, com certeza tem a vantagem competitiva com quem está começando, tem 2, 3 meses, isso é inegável. Mas não é por isso que quem está começando vai baixar a cabeça, tá certo? Então, uma vez fazendo essa introdução teórica, me apresentando aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho da minha metodologia, tá certo? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar como que eu faço a minha aplicação aqui da metodologia, tá certo? Fala pessoal, estamos de volta. Bom, eu vou mostrar aqui, né, ao vivo, né, o que eu venho fazendo, né, como que eu uso a minha metodologia para mostrar para vocês, né, vocês entenderem como funciona. Vamos lá, basicamente, cada um de vocês vai ter um grupo do Telegram individual, né? Eu crio um grupo, o grupo no Telegram é bom porque dá para botar dados, botar links e tal, mas esse grupo é individual, ou seja, eu só vou ter eu e você, né, no grupo. E aí o nosso canal direto de comunicação. Qualquer dúvida sobre execução de trilha, né, sobre planejamento, qualquer coisa que você sentir necessidade de conversar, a gente faz o contato direto pelo Telegram, tá certo? Fora isso, né, metodologicamente, como é que funciona o projeto? O que eu vou fazer, né, nesse momento pré-edital? Eu vou pegar as disciplinas base da área fiscal, que certamente vão ser cobradas no nosso edital, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, direito tributário, pode até começar a pegar a legislação já do CTM, né, o Código Tributário Municipal, que certamente isso vai vir na prova, matemática financeira, tecnologia da informação, algo nesse sentido, né, aproximadamente aí 6, 7, talvez 8 disciplinas que sejam, né, o coração do nosso pós-edital. E isso já vai dar uma pontuação aí, posso dar um chute de 70% a 80% do que vai ser cobrado na prova. Né? Pode ser que venha civil, empresarial, mas o custo-benefício de estudar isso agora não vale a pena. A gente tem que estudar mais o que tem mais chance de impactar e estudar o que vai cair, né? Tentar fazer uma convergência aí com o que vai cair. E aí, em cima disso, a gente vai fazer uma abordagem, né, que é bastante direto ao ponto. Eu vou até mostrar aqui para vocês a Cefaz Mato Grosso, né, como é que está funcionando e tal. As trilhas, né, que a gente utiliza. Essa semana aí eu vou ficar trabalhando firme em cima delas para a partir de segunda-feira que vem vocês estarem executando já a trilha, tá certo? Então eu vou pegar aqui uma pasta de um aluno meu, ele já está aqui na trilha 05 da Cefaz Mato Grosso. Então a trilha ela é bastante otimizada, ela é focada em rápidas revisões, né? A gente vai ver basicamente 20% de teoria e 80% em questões. Aí aqui tem uma breve apresentação e tal, por aí vai. Eu gosto de fazer vídeos, né, explicativos de como que a gente vai estudar, de como que vai ser a metodologia de execução, e basicamente eu vou fazer rápidas revisões, de repente utilizar algum material do passo estratégico e a gente vai direto para questões, tá certo? E aí em relação às questões, conforme vocês forem tendo desempenho nos cadernos, né, a gente já vai falar sobre isso, a gente vai e anota num painel, né, que eu desenvolvi, né, e basicamente o que é esse painel? Esse painel você tem uma visão sintética, né, que seria a visão com todas as disciplinas do pós-edital, né, isso aqui eu vou fazer para o ISS Rio, aqui eu estou dando um exemplo
da Cefaz Mato Grosso. E esse painel ele vai sendo preenchido ao longo do tempo. Né? Esse painel, acabou que esse aqui não está preenchido porque essa aqui é a versão 3.0. O que eu estou fazendo? Conforme eu vou adicionando novas disciplinas, eu altero o painel. Né? Aí eu boto um painel novo para eles e eles passam a preencher a partir do painel novo. Por isso que esse painel aqui está zerado. Mas certamente se eu pegar aqui o painel 01, deve ter coisa marcada. Aqui, por exemplo, o Vitor, né, esse aluno aqui, ele está bastante avançado. Ele está... eu acabo esquecendo que eu tenho que explicar a metodologia do zero, né? Mas cada caderninho desse aqui, ó, cada índice desse é um caderno, eu já vou explicar. Mas pode ver que ele está com 100%, 100%, 87%, 100%. Vitor está destruindo. Eu acredito muito na aprovação dele, ele está muito bem mesmo. E aí essa aqui é a versão 3.0, vai ter mais uma última versão para terminar de concluir. Mas o que seria esse painel então, Gelson? Me explica aqui. Então o que a gente fez aqui? Ó? Direito tributário. Na aba aqui de baixo eu vou ampliar. Vou ampliar um pouquinho aqui para facilitar a visão de vocês. Aqui a gente tem direito tributário, um tópico, um assunto de direito tributário, uma bateria respectiva. O mesmo assunto, outra bateria. O mesmo assunto, outra bateria. Um assunto diferente, uma nova bateria. Então, o edital está todo verticalizado aqui. A gente tem um edital inteiro de direito tributário verticalizado. LTE inteiro verticalizado com baterias de questões. Auditoria, todo verticalizado, né? Falta botar aqui a auditoria contábil. A ITI, o TI veio pesado pra caramba aqui na Cefaz Mato Grosso. Também está todo estruturado aqui, ó, por tópicos do edital, né? TI veio tão grande que eu separei por tópicos, né? Engenharia de software, ciência de dados e por aí vai. Segurança da informação e todas as demais disciplinas, ó. Português, direito administrativo, custos, tudo verticalizado, tudo certinho. Gelson, é para fazer direto aqui no painel? Não. A própria trilha, né, vai te direcionando os cadernos que você tem que fazer. A única coisa que a gente faz aqui é anotar os acertos. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que essa primeira bateria de custos aqui, ele tem acertado 12. Aí ele vai escrever 12 aqui, vai puxar a porcentagem, 80%, e quando der a visão sintética aqui, vai estar a contabilidade de custos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, vai estar a contabilidade de custos com 80%, tá vendo? Então, basicamente, né, com uma página aqui dessa planilha compartilhada do Excel, eu consigo ver tudo, né? Eu consigo ver toda a preparação. Então, essa visão, né, holística, essa visão de cima, ela é muito boa para a gente poder perceber a evolução e saber o que falta, né? O que a gente precisa fazer, qual é a próxima decisão para poder otimizar essa preparação. Então, cada aluno vai ter uma pasta dessa, que nem o Vitor aqui, ó. Cada aluno vai ter uma pasta dessa, eu vou compartilhar as trilhas, né, com vocês. Acabou a trilha 1, aí eu vou lá e mando a trilha 2. Acabou a trilha 2, eu vou lá e mando a trilha 3. O que é uma trilha? A trilha é uma sequência de tarefas, aproximadamente de 50 a 60 tarefas para execução em 10 dias. Eu sei que cada um tem um ritmo. Isso aí a gente vai ajustando ao longo do tempo. Mas basicamente, na média, a gente faz isso, de 50 a 60 tarefas em 10 dias. E aqui embaixo, né, dentro da pasta de cada um, a gente vai ter o painel. Né? Esse painel ele é compartilhado, só eu e você que vemos, cada um tem um, então um não consegue mexer no painel do outro, né, tudo individualizado. E o que vai acontecer? A cada troca de trilha, e aí que vem a personalização do projeto. Porque, assim, na minha visão, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o melhor caminho que uma pessoa pode fazer do ponto A até o ponto B para poder evoluir dentro de cada disciplina. Então tem uma sequência ideal de tarefas. Essa sequência é genérica, só que cada aluno vai desenvolver dentro dessa trilha padrão de uma forma diferente. E aí onde que vem a personalização? A personalização vem no painel. O que eu vou fazer a cada troca de trilha? Eu vou analisar o seu painel, né, como aqui o do Vitor, por exemplo. Eu vou analisar a sua evolução em cada disciplina. Em cima desse painel, eu vou gravar um vídeo dando orientações, né, passando tarefas de reforço do que pode ser feito para você otimizar a sua preparação. Então, resumindo, a gente vai ter uma trilha padrão, né, que é uma sequência, um cronograma ideal de execução, como se fosse uma rota ideal, até o dia da nossa prova. Em paralelo, eu vou passar tarefas, né, gravando um vídeo, dando um feedback ao vivo para vocês, gravando individualmente. Eu uso a plataforma Loom, né, eu gravo rapidamente um vídeo, mando um link lá no Telegram mesmo, vocês vão clicar nesse link e vão assistir, como se eu estivesse aí do lado de vocês, dando orientações. Mas assim,
Isso é o feedback, né? Fora isso, a gente tem um contato direto, diário, né? Sempre que tiver alguma dúvida, a gente vai trocando essa ideia. Por exemplo, depois que você vê o vídeo, você pode mandar o áudio. Gelson, beleza, eu entendi o que você me falou, mas aqui em custos eu estou sentindo uma certa dificuldade, o que eu posso fazer aqui? E eu vou te mandar um áudio te dando um reforço. Então, a metodologia ela é totalmente personalizável através desse painel. A trilha é padrão, mas o reforço, né, as decisões que a gente vai tomar em cima dos seus resultados, porque não tem nada mais eficiente, mais efetivo do que fazer um controle de resultados. E é isso que a gente está fazendo aqui. Isso serve para o iniciante, para ver onde que ele vai ter que botar mais força. Isso serve para o avançado, para diagnosticar uma dificuldade que talvez ele não tenha diagnosticado. Então, isso aqui serve para todo mundo, tá? Inclusive, é claro que a gente sempre, né, a gente tem a ideia de estudar o máximo para ser aprovado, mas mesmo que você não seja aprovado, né, internalize toda essa metodologia para os estudos futuros, entendeu? Internalize isso na sua metodologia. Isso é uma outra coisa que eu gosto muito de falar. O estudo acompanhado, né, tem a parte material, né, a parte de conteúdo, que os mentores são como facilitadores. É isso que eu faço com a minha turma na Cefaz Mato Grosso. Eu pego um assunto difícil, eu destrincho aquele assunto, eu vejo como a FGV cobra, né? Eu faço aquele pareto de cobrança da FGV, focando bem nas questões e vendo uma tendência de cobrança da banca, criando uma verdadeira trilha, né, de como eles vão estudar aquele determinado assunto. Então foque, né, na minha visão, mais importante é a metodologia, né? É a questão de virar autodidata, de saber onde procurar, de saber onde buscar. Né? Muitas vezes eu falo, vocês têm que desenvolver o senso, né, de busca do conhecimento. E isso sem ficar, às vezes, é claro que o material de estratégia é bom, mas muitas vezes vocês conseguem safar, né, vendo ali, fazendo uma pesquisa no Google, no YouTube, estudando através das questões, todo esse feeling, né, essa expertise, né, de como estudar, é o mais importante do estudo acompanhado, isso na minha visão. Claro que o conteúdo, né, ele é um facilitador, né, os mentores, facilitadores vão ajudar vocês a entender, né, a aprender o conteúdo, mas a dica que eu dou, né, e na verdade o que eu passo, né, para os meus alunos, e eu estou passando para vocês nós não queremos escravos, né, nós não queremos alunos dependentes. Tudo que a gente quer é que vocês sejam passageiros por aqui. Vocês vão adquirir uma experiência, né? Vocês estão partindo para uma mentoria, né? Ou seja, vocês estão aprendendo metodologia com alguém. E a partir do momento que vocês desenvolverem essas habilidades, vocês estão livres. Né? A ideia é como se fosse um adestramento. Né? A gente vai passar tudo que a gente sabe para vocês incorporarem essa metodologia e se tornarem livres o mais rápido possível, porque o caminho da liberdade é o quê? É virar autodidata, é se autoconhecer. Né? O final da preparação para concursos públicos é você e você mesmo diante de um espelho, né? Porque chega um momento que você está tão autoaperfeiçoado, você já está tão bem em várias disciplinas, que o coach, né, o mentor, ele pode dar um toque ou outro, né, em cima do que você está fazendo. Mas o grande desafio é você se autoconhecer, você se olhar no espelho e ver o que eu posso fazer para melhorar a cada dia. Beleza? Então, é basicamente isso. Eu posso ter esquecido alguma coisa, mas esse é sempre o bate-papo inicial que eu faço. Claro que todos são diferentes, né? A gente sempre tem um pós-edital diferente. E ao longo do tempo a gente vai conversando, vocês vão me conhecendo melhor. Mas o principal eu já passei, né? Como é que é a metodologia? A gente vai ter trilhas, né, a cada 10 dias, trilhas regulares. A cada troca de trilha eu vou dar feedbacks para a gente fazer reforços, né, onde vocês estiverem precisando. A gente vai ter canal direto de comunicação, né, sempre que tiver alguma dúvida pode falar comigo, a gente vai conversando diretamente. Pode acontecer de eu fazer reuniões em grupos, né, juntar aí a turma grandona, 60 pessoas, né, 3 turmas, 60 pessoas, e eu passar algumas dicas, né, algumas coisas que eu utilizava, eu dar algumas opiniões estratégicas a respeito do edital, reunião para tirar dúvidas, nada impede que a gente possa ter esse contato direto ao longo do nosso pré e pós-edital. Ademais, sejam bem-vindos, entrem de coração aberto, tá, nesse projeto, porque esse é um projeto de resultado, é um projeto extremamente
como é que se fala? Artesanal, né? Porque a gente vai construindo, né, totalmente do zero, a gente vai construindo algo como se a gente estivesse indo fazer a prova. Essa é a minha mentalidade sempre que eu entro no estudo acompanhado. Né? Se faz Mato Grosso, eu estou estudando para fazer a prova, e Rio de Janeiro eu vou entrar como se eu estivesse fazendo meu plano de estudos para fazer a prova também. Né? Nada impede que eu faça essa prova, mas assim, o meu foco está sendo a Cefaz Mato Grosso. Tá certo? Então, sejam bem-vindos e até breve. Vamos com tudo.